Pai, uma vez mais nós chegamos diante do Senhor para pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, e uma vez mais nos dê o pão da vida, ó Senhor. Alimente as nossas almas, Senhor, alimente os nossos corações, ó Pai, porque esse é o objetivo de nós vir à sua casa, Senhor, te adorar, buscar de ti força, graça, misericórdia, Senhor, para nós prosseguirmos, ó Senhor. Fala conosco, ó Pai, ajuda nós, ó Senhor, nesta noite. Fica conosco, ó Senhor. Perdoa, Senhor, todas as nossas fraquezas e falhas, ó Senhor. E, enfim, Senhor, nos dá um bom tempo na sua presença, Senhor, no seu santo e poderoso nome. Amém. Deus continua abençoando os irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler as nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O profeta usou essa escritura para pregar a mensagem: Deus se identificando por suas características. Vamos dar uma estudada nela e eu creio que nós vamos ser abençoados, amém? Vamos ler então Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Vamos orar uma vez mais. Senhor Jesus, Pai, como nós temos aprendido que qualquer homem, qualquer um de nós podemos ler a sua palavra, mas é o Senhor que vem e vivifica ela e traz a revelação a ela, ao nosso coração, ó Pai. Eu creio que é isso que cada um de nós precisamos, ó Pai. Então ajuda nós, ó Senhor, no seu santo e poderoso nome. Amém. Pode se assentar, irmãos. Deus se identificando por suas características. Glórias a Deus. Nós observamos no nosso dia a dia, vamos pegar assim um exemplo, as árvores de fruta, uma fruta parecida com outra, por exemplo, a bergamota e a laranja são parecidas, mas tem certas características nelas que identificam que uma é uma bergamota e a outra é uma laranja, não é? Mesmo que elas sejam parecidas, próximas, vamos dizer assim, mas há algumas características que diferenciam elas, não é? E assim também é relacionado ao trabalhar de Deus da hora, não é? Ao agir de Deus. Nós podemos identificar pelas características de uma mensagem que um homem traz, que um mensageiro traz, através da palavra, as características desse homem se identifica com a palavra de Deus da hora, não é? Então, a partir daí, nós temos que ter uma segurança. Se há a característica que vem de Deus, nós podemos ter segurança, nós podemos fundamentar a nossa fé, né? E é isso que a noiva, ela está fundamentada na palavra de Deus. Isso que Deus deseja de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, que nós estejamos com a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, amém? Então, o profeta nos ensina aqui sobre Moisés. Ele era um libertador. Deus fez com que o povo de Israel crescesse, se multiplicasse ali no Egito, e veio um faraó que não conhecia a história de José.
Então aquele faraó começou a escravizar, mas por trás disso havia uma promessa de Deus, que Deus libertaria o seu povo, que Deus deixaria eles por um determinado tempo ali e depois libertaria. E Moisés, Deus sabia que ele era um libertador, ele tinha um chamado para isso. Porém, ele tentou fazer da sua maneira, da sua forma, e ele não se identificou com a característica de Deus ali, não é? Ele, quando num determinado dia ali observou um egípcio maltratando seu irmão, e ele foi lá e quis libertar, vamos dizer assim, da sua maneira, com a sua força, mas não era desta maneira, né? O profeta nos ensina que ele disse que os libertaria. Ele os libertaria com mão forte, não Moisés com um poderoso exército, mas Deus com mão forte, amém? Nós encontramos que esse profeta fugiu e ficou no deserto por 40 anos, demorou 40 anos para que o faraó injetasse uma educação nele. E levou mais 40 anos para que Deus retirasse dele, não é? Então Deus tem a sua maneira de fazer as coisas, amém? Louvado seja Deus. Então encontramos que um dia ele, nas partes remotas do deserto, encontrou o Senhor Deus em uma sarça ardente, na forma de uma coluna de fogo, em um arbusto, e ele foi pedido que tirasse os sapatos, que o solo em que ele estava era santo. Agora olhe, esse homem fino, culto, educado, o que ele havia sido, observe, a mudança de sua característica depois que ele se encontrou com Deus. Ele fez o máximo, amém? A mudança de suas características depois que ele se encontrou com Deus, não é? Então ele teve que ter um encontro ali, e a partir dali ele foi dependente de Deus. Ele reconheceu que por ele mesmo de maneira nenhuma ia conseguir, não é? E esse é o nosso quadro também. Enquanto nós tentamos fazer algo de nós mesmos, fazer algo por a nossa força, nós não conseguimos. O diabo vence o homem, não é? O profeta nos ensina que o diabo sempre vai vencer o homem. Nós somos dependentes de Deus, amém? Louvado seja Deus. O profeta nos ensina que nós é como uma criança. Ele fala que a criança, a mãe ali vai tentar colocar uma roupa nela, mas se ela ficar se agitando, não parar ali, ela não vai conseguir ela sozinha colocar aquela vestimenta, né? Ela precisa da ajuda de sua mãe, de seu pai, de alguém para lhe auxiliar ali, não é? E assim também nós precisamos da ajuda, do auxílio de Deus, para nós alcançar o objetivo de uma caminhada com Ele, amém? Louvado seja Deus, porque o profeta nos ensina que Deus, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele criou o homem, a mulher, para depender exclusivamente de Deus. Não é isso que Ele, desde o princípio, Ele colocou Adão e Eva ali para ser dependente de Deus, para buscar em Deus todas as suas necessidades, não é? Mas quando a pessoa, vamos dizer, não para, começa aquela agitação, não para buscar em Deus, a pessoa não consegue, o mundo não consegue, a igreja não consegue, não é? Jesus mesmo falou que sem mim nada podeis fazer, não é? Às vezes, o profeta fala que às vezes Deus faz coisas de uma maneira tão simples, tão tola ao modo carnal de pensar. Observe um homem que foi um fracasso total, com todos os exércitos egípcios e tudo ao seu redor, para fazer a vontade de Deus, com toda a sua educação, com a idade de 40 anos no auge, aqui está ele, 80 anos, na manhã seguinte, com sua esposa sentado em uma mula, com um jovem na cintura e com um cajado na mão, descendo ao Egito, para assumir o controle. Pode-se dizer que é um quadro ridículo, mas isso estava mostrando as características de Deus, porque ele tinha um homem que cria em sua palavra, amém? Isso é tudo. A questão era, você poderia imaginar a invasão de um único homem indo ao Egito, onde um exército havia falhado? Mas o que foi isso? Sua característica, sua tática foi mudada.
ele estava indo em nome do Senhor. Eu sou o que sou. O que aconteceu foi que ele tomou o controle. Ele tomou porque ele foi no poder do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ele foi dependente de Deus. Amém? E assim é incomum, o profeta fala. O povo de Deus é incomum, não é? E temos que ser incomum, não é? Tem que haver uma diferença, não é? Entre o que serve a Deus e ao que não serve. Por mais que pareça ridículo, pareça que vai na contramão, mas tem que ir verdadeiramente na contramão do mundo, amém? Louvado seja Deus. E quando que nós conseguimos isso? Quando nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus e reconhecemos o trabalhar de Deus da hora, amém? Nós alcançamos graça de Deus quando nós reconhecemos o trabalhar de Deus da hora. Isso Moisés encontrou graça de Deus, quando reconheceu, não, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso de você. Algo chamou a atenção dele, o profeta fala naquela sarça ardente ali. Ele não questionou aquilo, ele não buscou entender com seu intelecto como que aquela sarça ela não se consumia. Não, mas ele aceitou que ali era Deus falando para ele, amém? E é o mesmo quadro nós também. Algum momento da nossa caminhada, Deus cruzou o nosso caminho, nós não tentamos entender com a nossa mente, com o nosso intelecto, esta mensagem, esse caminho provido por Deus para os dias de hoje, mas nós aceitamos e reconhecemos, Senhor, eu preciso do Senhor, amém? Não importa a minha condição, eu sei que eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, amém? E quando nós reconhecemos isso, nós encontramos favor de Deus ao nosso favor, amém? Louvado seja Deus. Porém, as coisas nos últimos dias, o profeta fala, seriam parecidas, seriam tão próximas. Ele cita onde Jesus fala ali que se fosse possível, enganaria até o escolhido, não é? E o profeta vai falar aqui sobre essas duas nações, creio que é Moabe, Israel e Moabe, que tinha ali dois profetas. Observe, dois profetas. Observe aqueles dois profetas, no que diz a respeito a falar fundamentalmente. Ambos estavam exatamente certos. Porque note, Balaão, o bispo, disse-lhe: agora construa-me 7 altares. 7 é o número completo de Deus. Representa as 7 eras da igreja, os 7 dias da criação, e assim por diante. Agora observe, 7. Deus é completo em 7. 7 altares, e em cada altar coloque um novilho. Agora, esse é exatamente o mesmo altar que ele tinha no acampamento em Israel. Lá está eles, em Israel, com o mesmo altar que eles levantaram. Aqui o mesmo sacrifício, um novilho, um profeta, duas nações contrárias entre si. Um exemplo perfeito no dia em que estamos vivendo. Se tivéssemos tempo para entrar nisso, note, Deus fazendo isso em parábola para que descobríssemos paralelamente. Balaão também exigiu um carneiro em cada altar. Isso estava falando de sua fé na vinda de um Messias. Um carneiro, uma ovelha, esse é o mesmo sacrifício que eles tinham em Israel, no acampamento de Israel. Aqui em cima, em Moabe, fundamentalmente ambos estavam certos, mas notem, fundamentalmente na doutrina, mas um profeta no acampamento de Israel tinha as características de Deus e a palavra de Deus ali, amém, irmãos? Então, por mais que eles eram parecidos, por mais que eles eram fundamentalmente ali parecidos, tinha um ali que recebia a instrução de Deus, tinha um ali que estava sendo guiado pela vontade perfeita de Deus, amém? Eles estavam sobre uma promessa, amém? Ele ficou com a promessa de Deus para aquela era, porque ele estava em uma reta indo para a terra prometida, ver? Agora, quanto à parte fundamental, Balaque poderia ser tão identificado quanto Moisés, não é? Como o profeta nos ensina que nos dias de hoje as pessoas vão muito atrás de dons. Isso é importante, mas principalmente é o doador que deve estar conosco, amém? Ele que é a nossa segurança, que
que nos dá segurança de vida eterna, amém? Louvado seja Deus. Por isso que há tanta confusão religiosa hoje. As pessoas não observam as características do trabalhar de Deus para o dia de hoje. Por mais que pareça parecido ali, mas há um pontinho ali que pode comprometer todas as coisas, não é? O profeta nos ensina que a pessoa pode falar 99% da verdade. Porém, se ele falou uma coisa que distorce a fé de uma pessoa, aquilo tudo está comprometido, não é? Isso foi o que o diabo fez ali no jardim do Éden. Ele falou partes da palavra de Deus ali, e Eva ficou com aquilo. Isso trouxe destruição, morte para eles, não é? Separação de Deus, não é? Então, no tempo que estamos vivendo, eu creio que nós devemos saber aonde estamos fundamentada a nossa fé, amém? Porque a igreja, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é levada para um lado para outro, ela tem que estar centralizada, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo para reconhecer o trabalhar de Deus da hora, para reconhecer o agir de Deus da hora, amém? Louvado seja Deus. Mas vocês veem, Moisés sendo o correto profeta de Deus, não somente tinha as partes fundamentais, mas tinha a identificação de Deus, ele estava cumprindo do dever exatamente o que foi prometido para aquela era, não para a era de Noé, mas para aquela era. Eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. Eles estavam a caminho de Israel. Foi identificado com o seu profeta Moisés, com a mensagem daquela era. As características de Deus identificadas em Moisés. Uma coluna de fogo o estava seguindo. Ele também teve a expiação e ação, não falando sobre isso, mas a tinha e ação, não o que será, mas o que é agora. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então eu penso que aquele povo, eles tinham que estar seguros. Tinham que estar ali convictos de onde que eles estavam indo, não é? Porque não era apenas a parte fundamental que eles estavam ali, não, Deus estava confirmando a fé deles, amém? Deus estava ali com uma coluna de fogo, com a nuvem, suprindo todas as necessidades deles, amém? E nós podemos trazer para nós hoje, para os dias de hoje, Deus tem enviado um profeta, Deus tem enviado uma mensagem, e não apenas a parte fundamental, mas o Espírito Santo tem vivificado esta mensagem, vivificado esta palavra e colocado em nossos corações, amém? Isso que nós também precisamos, não é? O profeta, ele fala que se nós ter apenas a mecânica, não vai adiantar. Quando a pessoa tem apenas a mecânica, não adianta. Ele precisa ter a mecânica e a dinâmica. É como um carro ali. Se apenas ter a mecânica ali, não vai sair do lugar. Mas tem que ter a dinâmica ali. Aí ele dá a partida, ele vai sair do lugar. Amém, irmãos? E assim também nós, pela graça de Deus, nós temos reconhecido o trabalhar de Deus pelas características dessa mensagem. Amém? Você é grato a Deus por isso? Amém? Então, não vamos temer nada, vamos seguir adiante, amém? Aquele povo de Israel ali não precisavam ter medo, né? Não precisavam temer, porque havia uma vindicação sobre Moisés, através das suas características. Havia pontos semelhantes com Balaão, sim, havia, mas havia uma vindicação, havia ali Deus confirmando aquela mensagem, amém? Louvado seja Deus. Mas eles tiveram que lutar para chegar até a terra prometida. E tiveram que pelejar, que lutar contra cada inimigo, contra cada nação que se levantasse. Mas desde que eles se identificavam e estavam sobre a orientação daquele homem de Deus, daquele representante de Deus para a hora, eles podiam ir seguros da vitória, convictos que iam vencer. Amém? Louvado seja Deus. O problema é que as pessoas hoje elas não param para examinar as Escrituras. O diabo ele faz com que as pessoas, com que o tempo que estamos vivendo seja tão agitado, seja tão corrido, faz com que nós às vezes se preocupamos com tantas coisas que não paramos para olhar nas Escrituras, não é? E dar valor à nossa vida eterna, dar valor à nossa segurança eterna, não é? Jesus falou isso, examinai as Escrituras,
porque cuidais ter nelas a vida eterna, não é? Mas que Deus nos ajude, não é? Não, vamos assim, ir para o lado da agitação. O profeta fala que quando estava chegando o tempo de Israel, de ser cumprida essa promessa de Deus tirar Israel do Egito, o faraó foi lá e colocou mais trabalho para eles. Vamos trabalhar. Não tenho tempo de buscar a Deus, não é? E quando nós paramos para buscar a Deus, Deus nos traz essa revelação, se nós for sinceros. O profeta fala, Deus está comprometido com cada homem, com cada mulher, se ele for sincero, de revelar o trabalhar dele da hora, de revelar o agir dele da hora, amém, irmãos? Coisa que aquelas pessoas ali, quando Jesus veio, identificado através das suas características, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, mas eles estavam tão envolvidos com a religião, com as suas tradições, que Jesus veio e eles permitiram passar por alto. E ainda crucificaram, e ainda desprezaram ele. Mas nós podemos observar que todos aqueles que deram atenção, olharam na Escritura, olharam nos pergaminhos e viram, identificaram Jesus Cristo, que ele era o Messias, eles foram beneficiados, eles foram ajudados, eles foram curados, eles foram libertados. Eles não precisavam mais andar presos, andar oprimidos pelo diabo. Não, eles tinham a quem recorrer, né? Nós observamos aquela samaritana, ela estava naquela situação, porém quando Jesus foi ao encontro dela, Jesus discerniu o problema dela, ela não criticou Jesus Cristo, ela não ridicularizou a Jesus Cristo, mas ela reconheceu que aquele ali era um profeta de Deus, ele era enviado de Deus, e através disso ela foi ajudada, amém, irmãos? Isso Deus quer cada vez nos ajudar mais, nos abençoar mais, que Deus nos dê graça para reconhecer a Jesus a cada dia, a cada coisa que nós vamos fazer, a cada negócio em nosso lar, quando surgem os problemas, as adversidades na caminhada, a nós reconhecer que sem Ele nós não prosseguimos, nós não conseguimos, amém, irmãos? Que quando reconhecemos isso, nós atraímos a bênção de Deus a nosso favor. Amém. Eu creio que o apóstolo Paulo fala que Deus não quer que nenhum homem se perca, não é? Porque Deus é amor, não é? Deus não importa a condição, o profeta, se nós não vamos... O homem, melhor, não vai para o inferno porque ele é um pecador, mas ele vai para o inferno por não reconhecer o que Jesus Cristo fez, não reconhecer a mensagem da hora, não reconhecer um mensageiro que leva nós até Cristo. Nós podemos identificar. As pessoas falam que tanto de que há profetas falsos e assim por diante, mas também há um verdadeiro. Basta nós querermos identificar e ver as características dele, que ele nos guia até Cristo, amém, irmãos? Louvado seja Deus, glórias a Deus. Note, ele tinha uma serpente de bronze que havia sido levantada para as enfermidades e doenças do povo. Portanto, Moisés estava praticando a cura divina, ele tinha a expiação, a serpente de bronze, simbolizando que Deus estava no acampamento, e as pessoas estavam olhando para aquela serpente de bronze, e sendo curadas, ele também tinha uma rocha ferida, o seguindo, isso era Deus se identificando com ele, amém? Para manter entre eles as águas da vida, gozo, um tipo... Aquela rocha ferida no deserto era um tipo de Cristo sendo ferido, amém? Louvado seja Deus. Então, você observa que aquela nação, a nação de Israel, foi beneficiada por terem aceitado aquele homem de Deus, amém? Você tem sido beneficiado por Deus nesses últimos dias? Amém? Você é grato a Deus? Por isso, Ele tem te ajudado? Louvado seja Deus. Então eles estavam viajando na linha da promessa. Essa foi outra identificação para mostrar as características de Deus. Não importava quão fundamental esse outro fosse com a palavra, ele tinha o fundamentalismo, mas a identificação e a característica de Deus entre eles. Deus se identificou, dois profetas, ambos profetas,
ambos fundamentais, mas Deus identificou suas características em Moisés, porque ele tinha a característica de Deus consigo. Agora, novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais, porque Ele é sobrenatural, Deus é sobrenatural. É sempre incomum para a tendência moderna de pensar do dia. Você sabe disso? Deus sempre estragou os planos dos grupos religiosos, de todas as eras que já passaram. Em nenhum tempo uma pessoa ou um grupo de pessoas já se organizou numa mensagem que não tiveram morrido ou ido para a prateleira e nunca mais se levantaram. Não há história melhor. Os luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante nunca mais se levantam quanto se organizam. Deus lida com indivíduos, observe. Ele é tão incomum para o mundo, para o modo de pensar. Vê, nós vamos por uma tendência e temos que crer nisso dessa maneira. Então Deus vem com sua palavra, que Ele prometeu e se identifica nesta palavra. Esse grupo não pode ir até Ele, porque não crê nele, vê? Está pronto para se desligar dele, não é? Como o profeta nos ensina que Deus, Ele sempre é o líder, Ele deseja governar o seu povo. E ele fala ali sobre quando Samuel era um profeta. E Deus trabalhava e instruía o povo através de Samuel. Mas Israel, observando as nações vizinhas ali, observando que eles tinham um rei, eles tinham um dominador, alguém que ditava as regras ali, eles chegaram até Samuel e falaram: nós não queremos mais que você seja o nosso líder, nós queremos ser como as outras nações. E Samuel certamente se entristeceu por isso e falou com Deus. E Deus falou para ele: o povo não rejeitou você, mas o povo me rejeitou. Não é? E é o mesmo quadro nos dias que estamos vivendo. As religiões, as igrejas, elas preferem um líder do que receber a liderança do Espírito Santo, a liderança de Deus. Isso que Deus quer é liderar a sua igreja, não é? E não apenas na forma do povo total, vamos assim, mas liderar no nossos sonhos, nossos objetivos. O profeta fala: o que nós temos que vencer é os nossos pensamentos. Quando eu saio da frente, coisas sobrenaturais acontecem, o profeta fala. Mas quando William Branham toma a frente, as coisas não andam. E eu penso que cada um de nós podemos ter experiências assim, que quando nós tentamos fazer algo de nós mesmos, nós tropeçamos, nós fizemos as coisas e isso traz prejuízo para nós. É isso que o mundo faz, é isso que as pessoas fazem quando saem da liderança de Deus. Por mais que é atraente, por mais que é bonito ali, mas do fim a morte, há problema, há choro, há tristeza. Porque o diabo, o profeta fala, ele não vem para brincar de diabo. Ele não brinca com o homem, com a mulher, ele quer destruir, ele quer colocar para baixo. Mas quando reconhecemos: não, Senhor, eu preciso da sua liderança, eu preciso do Senhor em meu lar, em minha família, no meu dia a dia, eu preciso da sua graça. Eu não quero apenas a mecânica da sua palavra, mas eu quero o Espírito Santo me posicionando a viver uma vida vivida. Não é que quando nós não vamos errar, mas há algo ali que nos cobra, que nos corrige, que nos impulsiona a ser melhor, que nos impulsiona a ir para Jesus Cristo e buscar a graça dele para nossas vidas, amém? E isso é tão maravilhoso, irmãos, no tempo que estamos vivendo. É tão maravilhoso ser dependente de Deus e saber que Ele está sempre ao nosso alcance, ao seu alcance. Então, como o profeta fala que nós somos, ele fala algo assim na mensagem: como eu não vou ser feliz sabendo de tudo isso? Como eu não vou louvar a Deus sabendo de tudo isso? Como que eu não vou reconhecer a Deus sabendo de tudo isso? Amém, irmãos? Então, nós
Só nos resta agradecer a Deus por essas verdades. Não é esta mensagem, esses ensinamentos da palavra de Deus, vindo através de um profeta, nós não encontramos num seminário, não encontramos através de uma ideia de um homem, não, mas vem do pensamento, do plano de redenção de Deus para mim e para você, para cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. O profeta fala aqui no parágrafo 19, ele vem explicando que cada nação tem um espírito que influencia. Os americanos têm um espírito, eles seguem aquele espírito, os alemães têm um espírito e assim por diante. Agora, o espírito da América supostamente é supostamente para ser uma nação cristã, mas o espírito dessa nação não é cristão. Ela pode ser chamada de uma nação cristã, mas está a 1 milhão de milhas longe disso, em características. Então, ela interrogou, ela interrogou melhor, não somos americanos? Eu respondi, não, nós vivemos aqui, este é o nosso país, nós permanecemos nele, nós amamos ele, é a melhor nação do mundo, mas ainda assim, não somos americanos, eu afirmei, nós somos nascidos de cima, o Espírito Santo desceu e nós pertencemos a um reino, não é deste mundo. Continuei, esta é a razão porque nossos irmãos usam vestido, usam cabelo longo, não usam maquiagem, vê? Suas características a identificam como santidades ao Senhor, amém? Portanto, estamos buscando um reino, estamos buscando um rei para vir e receber seus súditos em seu reino, e eles são identificados por suas características, que os tesouros não são desta terra ou desta nação, são de cima em glória. Portanto, eles buscam uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eles estão devidamente identificados. Louvado seja Deus por isso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele nos identificou no nosso coração e não há como essa vida não sair para fora e nós mostrar de que lado estamos. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus por Deus ter nos enviado uma mensagem, né? Uma mensagem que nos tira do mundo e nos identifica com Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que a cada dia possamos se parecer mais contigo, Pai, que possamos cada dia mais ter, ó Deus, a mente de Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, que possamos, ó Deus, ter o domínio da nossa mente para que não venha pensamentos errados, para que possamos, ó Deus, viver esse evangelho, Pai, porque é o único tempo, momento que temos para Te representar é agora, enquanto vivemos, Pai. Querido Deus, cuida do nosso povo, Senhor. Encha cada um com o Teu Espírito Santo. Coloque, Pai querido, o desejo em cada coração, por sempre estar na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome e se identificando contigo, Pai. O povo aí fora se identifica, cada um com o seu sistema, com sua denominação, com as suas teorias, ó Deus, muitas vezes satânicas, mas nós nos identificamos com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, cria em nós cada vez mais um coração que ame a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue abençoando cada irmão Ayrton, os irmãos que estão viajando, que o Senhor abençoe e proteja, e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um.